Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Você tem uma boa noite, em nome de Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longa para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Amém? Glória a Deus. Deus santo, poder e glória. Soberano Deus, eterno Pai. O Senhor venha visitar todas essas vidas e todo o mal que seja agora expulso dessas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Todo exército das trevas, venham cair por terra, venham bater em retirada. Em nome de Jesus. Coloca anjos para pelejar, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Anjos para pelejar com muro de fogo, em nome de Jesus Cristo. E que a tua vitória venha ser sobre nossas vidas, sobre a vida de todos aqueles que ouvirem essa palavra. E todo mal, em nome de Jesus, todos os demônios que lutam como represárias, em nome de Jesus, sejam repreendidos agora, em nome de Jesus Cristo. Para a glória ao Pai, Filho, Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, Deus seu poder e glória. Amados irmãos, a palavra de hoje é sobre promessa. Deus não retarda a promessa. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Deus, ele tem pressa para cumprimento de promessa. Deus, ele quer cumprir aquilo que ele prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando o Senhor, não cumpriria, dizendo ele, não confirmaria. Deus não somente cumpre a promessa, mas ele fala, confirma, testifica. Porém, o que afasta você da promessa, não a promessa de você, é os seus próprios pecados. O que retarda a promessa é você mesmo. É os seus pecados. Em Romanos, vai nos dizer que a promessa ela é alcançada pela fé. E não por mérito da lei. Porque se a promessa for alcançada por mérito da lei, a promessa torna-se vã. A promessa torna-se aniquilada. Ou seja, a promessa continua no mesmo lugar. A promessa não se movimenta. A Bíblia vai dizer, homens de dura cerviz, até quando resistirei à voz do Espírito Santo? Você precisa entender que para você alcançar a promessa,
você precisa dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Você precisa se submeter, ser humilde e obedecer. Quanto mais rápido você ouvir a voz de Deus, obedecer, mais rápida a promessa se cumprirá na sua vida. Quanto mais você demorar para obedecer, mais você for rebelde, mais longo período será de cumprimento da promessa. Por isso a palavra diz: homens de dura cerviz, até quando resistireis à voz do Espírito Santo? Deus, ele tem pressa de cumprimento de promessa na sua vida, mas você precisa entender que o tempo determinado vai depender de você obedecer. Então Deus não retarda a promessa. Nós que retardamos a promessa e fazemos com que a promessa venha ficar tardia. A Bíblia diz que havia uma mulher que clamava dia e noite, querendo que aquele juiz que não temia homens viesse julgar a causa dela. E ela clamando dia e noite. Um certo dia Deus incomodou aquele juiz para que julgasse a causa dela. Então cumpriu-se a palavra: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite, ainda que pareça tardio para com eles. Ainda que pareça tardio. Mas depressa vos fará justiça. Por quê? Porque parece tardio por causa dos seus pecados. Parece tardio por causa da sua dura cerviz. O povo no deserto, eles ficaram 40 anos naquele deserto. E muitos ficaram dando voltas, círculos, em círculos naquele deserto, por causa da desobediência. E não alcançaram a promessa. A promessa não me dá crédito para viver na desobediência. A promessa não me dá crédito de vida. Eles falam: quem tem promessa não morre. Mas se você optar pelos pecados, pelo domínio do pecado, você morrerá sem alcançar a promessa. Saul era ungido e morreu sem alcançar aquilo que Deus tinha de melhor para ele. Porque o que Deus tinha de melhor para ele não era o que Deus podia dar aqui na terra, mas era o que Deus podia dar no céu. Era o que Deus podia, aleluia, não em bens materiais, mas Saul, ele tinha que viver cheio da presença do Espírito Santo. Porque você cheio da presença do Espírito Santo, a presença de Deus, ela mudará cenários. Ainda se eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A presença do Senhor, independentemente do seu cenário, a presença do Senhor, ela mudará o teu cenário, ela mudará a tua esperança, ela mudará, transformará o seu choro em alegria. Abraão creu e alcançou a promessa. Deus santo e poder e glória. Você consegue compreender que você tem uma palavra e você precisa acreditar nesta palavra?
Jesus disse para Pedro, após Pedro não ter pescado nada a noite inteira. Pedro era um pescador experiente, mas não tinha pescado nada a noite inteira. E Jesus simplesmente disse para ele, Pedro, faz o mar alto novamente e lançai as redes novamente para pescar. Senhor, mas nós pescamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas pela sua palavra, Senhor, eu vou confiar. Eu vou lançar a rede. Pedro lançou a rede pela palavra de Jesus. Talvez o vento é contrário. A luta tem sido grande. Mas você tem uma palavra em meio a circunstâncias adversas. E a palavra é para remar. A palavra é para ir de frente o vento contrário, mas pelas pessoas, pela maioria, você não iria. Mas você precisa confiar na direção. Você precisa confiar na palavra. E quando Pedro lançou a rede, mesmo o vento sendo, as circunstâncias sendo adversas, porque ele já tinha pescado ali e não conseguiu nada, tentado pescar e não conseguiu nada. Mas Jesus disse, lança a rede. Presta atenção na mensagem. Lança a rede do lado direito e a rede encheu de peixes. Para as coisas darem certo na sua vida, você precisa confiar na palavra. Se você confiar na palavra de Jesus, as coisas vão dar certo na sua vida. Deus santo e poder e glória. Aleluia. Lança a rede. Do lado direito do barco. Circunstâncias contrárias. Pessoas torcendo para a sua queda, para você desistir, para você parar. Mas você tem que confiar na palavra. Pessoas vão dizer para você, não tem jeito, vai ser difícil, você não vai conseguir. Mas você tem a palavra de Jesus Cristo Nazareno. E a palavra de Jesus é de promessa. Deixaram tudo ali e seguiram a Jesus. Deixaram os peixes, deixaram a rede, deixaram o barco e seguiram a Jesus porque Jesus era a provisão. Seguiram aquele que multiplica os peixes, os pães, seguiram aquele que é a vida. Ele disse, eu não sou o pão que os seus pais comeram e pereceram no deserto. Eu sou o pão que desceu do céu, não aquele pão. Mas eu sou o pão que aquele que come deste pão nunca mais terá fome. E aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Você está entendendo a riqueza que é ter Jesus na sua vida? Você está entendendo a importância que é ter Jesus na sua vida? Independentemente do cenário que você se encontra, adverso, tirou-me do lago de charco, de lodo, firmou os meus passos na rocha, levanta do monturo o necessitado e faz ele se assentar entre os príncipes. Quem faz isso por você? Será que tem amor maior que esse? Não tem? Que deu sua vida para os pecadores. Você precisa crer. Se você não crê em Jesus, eu sinto muito te dizer, o homem não poderá mudar a sua situação. Ninguém poderá mudar a sua situação. Talvez você tenha se perguntado, por que ninguém me ouve? Por que ninguém estende a mão? Por que ninguém me ajuda?
Deus cerrou a madre de Ana para que a glória de Deus viesse ser sobre a vida de Ana. Você consegue entender isso? Talvez ninguém tenha te ajudado até agora, porque Deus está dizendo, quem vai te ajudar sou eu. O nome que será glorificado na sua vida é o meu, para você contar o testemunho da vitória. Por isso ainda você não viu as pessoas ainda te ajudar. O salmista disse, Senhor, dá-me auxílio na angústia, porque em vão é o socorro do homem. A glória de Deus na sua vida. Você precisa crer, obedecer à voz de Deus, obedecer à palavra. Entender que Ele não retarda a sua promessa, mas quer que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, se você chegar ao arrependimento e fazer o que Deus manda, Deus te abençoará. O problema é que nós somos rebeldes. Deus está falando e a gente está indo contrário à voz de Deus. Você não tem que ter medo de ir contrário ao vento, contrário ao mar. Você tem que temer em contrário à voz de Deus. Porque o temor do Senhor livra dos laços de morte. Se Deus falar que não, é não. Por mais que o homem diz que sim, mas se Deus falar que não é não, se Deus falar que sim, é sim. Por mais que o homem diz que não. Você precisa confiar na direção. Pedro confiou na direção, mesmo cansado. Para um incrédulo, ele não lançaria a rede novamente, mas Pedro confiou na direção. E a direção nessa noite, Deus me trouxe aqui para te dizer que a direção nessa noite é você lançar a sua rede e você remar. Para você não parar. Para você continuar lutando. Você precisa manter a constância. É só continuar remando. Porque Ele domina o ímpeto do mar, a tempestade, acalma a tempestade, acalma o vento. Você precisa manter a constância, manter a disciplina. Como Daniel, ele mantinha a disciplina 3 vezes ao dia. Ele continuava orando 3 vezes ao dia. Ele falava com Deus, Deus Santo de poder e glória. Mantenha a constância. Enquanto você mantém a disciplina, quando você vê, o Senhor falará para você, domina entre os seus inimigos. Porque você mantém a disciplina. E quando você menos esperar, o ímpio já não passará mais por você. O ímpio, aleluia, os perversos darão meia volta, porque você mantém a disciplina. E o vento passará. Deitei e dormi e acordei, porque só o Senhor me sustentou e me faz repousar em segurança. Deus Santo de poder e glória. Deus é fiel. Talvez você está passando uma batalha na sua casa aí. Talvez a batalha que você está passando na sua casa aí, você já tem pensado em desistir e parar. Mas a direção é: ore, cante louvores, hinos espirituais, salmos, ouça uma palavra. Deus Santo tem poder e glória. Primeiro você ora, depois você lê a Bíblia. Presta atenção, primeiro você ora, depois você lê a Bíblia. E depois você ouve a palavra. A
fé vem pelo ouvir a palavra. Então, Jesus disse para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Deus estabeleceu bispos, apóstolos, ministros, profetas. Você precisa orar, ler a Bíblia, não somente orar e ler a Bíblia, mas você precisa principalmente ouvir a palavra. A palavra se compreende no Espírito. Pastor, mas eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso de outro pastor, ninguém que me ensine. Você precisa ser pastoreado. Porque tem uma hierarquia. Mesmo que você pregue a palavra, você precisa ser pastoreado. Eu, antes de pregar a palavra, eu fiquei 10 anos ouvindo. 10 anos ouvindo a palavra debaixo de tutores. Até chegar onde cheguei agora, como pastor. Então você recebe outra visão, outro discernimento, porque o pastor, ele está mais próximo das revelações de Cristo. O Evangelho, a Bíblia diz, que o Evangelho ele é anunciado não por ensinamento de alguém, mas o Evangelho ele é anunciado pela revelação de Cristo Jesus. Eu só consigo compreender as revelações, as profecias, as novas revelações que Deus tem com a revelação que Cristo nos dá. Por isso você precisa de um pastor. O Evangelho é pregado na revelação. Ele decide por todo mundo pregar o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. A Bíblia se diz sim espiritualmente, não carnalmente. Porque carnalmente você não conseguirá discernir as coisas do Espírito. E você precisa do alimento da palavra. Você lendo não te alimentará da mesma forma como você ouvir. Porque eis a diferença do espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito da verdade, ele ouve a palavra para obedecer. O espírito do erro, ele não ouve a palavra para obedecer. Eis a diferença do espírito da verdade e o espírito do erro. Deus santo tem poder e glória. Jesus é fiel. O sangue de Jesus tem poder e purifica de todo pecado. Ele é plaché, ele é calabai, ramande comaraga suriandalabás. Deus santo tem poder e glória. As promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Se você estiver no centro e no querer de Deus. Se você estiver na constância. Não precisa andar muito rápido. Você pode ir na calma. Mas mantenha-se. Não seja inconstante. Mantenha-se. Paulo, ele repreende a igreja de Gálatas por causa da sua inconstância. Gálatas tinha muitas aflições, muitos problemas e não conseguia dominar os seus gigantes. Deus nos chamou para dominar gigantes, para derrotar gigantes. Como Davi, você vem a mim com lança, escudo e espada, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo, o Deus dos exércitos de Israel.
se você não está dominando os seus gigantes, as suas lutas, não está tendo um domínio do ímpeto, da tempestade do mar, é porque você é inconstante. Você precisa ser constante, está oscilando. Então seus inimigos perecerão. Pelejarão contra ti, mas não triunfarão contra ti, porque eu sou o Senhor teu Deus para te livrar deles. Quem crê agora? Ah, se o meu povo me escutasse, disse o Senhor, comeriam do trigo mais fino e beberiam do mel que escorre da rocha. E eu logo abateria os seus inimigos. Está faltando ouvir o Senhor. Senhor, por que meus inimigos estão triunfando? Por que meus inimigos estão tirando a minha paz? E eu não estou dominando sobre os meus inimigos? Como diz a palavra, domina sobre os teus inimigos. Glória a Jesus. Domina entre os seus inimigos. Porque o que nós estamos é mais forte. O teu Redentor é forte. Jó disse, uma coisa eu sei, não importa o que me aconteceu, não importa o cenário, eu sei que Jesus me salvará. Eu sei que Jesus me libertará. E que Ele vive e que no final levantará sobre a terra. Porque meu Redentor é forte. É com Ele que eu vou vencer essas batalhas. Eu vou pegar a direção, a palavra. Deus Santo tem poder e glória. Então, quando você obedece, a fé pode se levantar 1.000, 10.000. Você vai viver a promessa. Que maior que está contigo. Ele diz, filhinhos, sois de Deus. E já os vencestes. Por quê? Porque maior o que está em vocês do que o que está no mundo. Você aciona a direção, aciona a palavra. E a palavra tem poder. Estou passando necessidade. Eu profetizo então que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Até o dia que se chova sobre a terra. Você acionou a palavra. E ela é viva e eficaz. É profética. Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, aciona a palavra. Profetiza aí. E houve vida naquele vale. Eu profetizo vida aí. Eu profetizo restauração. Eu profetizo cura, libertação em nome de Jesus na sua vida. E você toma posse. Eu profetizo que a promessa vem se cumprir na sua vida. Eu profetizo efusão de espírito na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você aciona a palavra. Lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então você acionou a palavra e ela se cumprirá na sua vida. Vem um versículo para você e aquele versículo falou o seu coração. Senhor, eu aciono esse versículo na minha oração.
e você cita aquele versículo, e aquele versículo é profético sobre a sua vida. É a palavra profética. Quando os profetas falavam uma palavra profética, aquela palavra se cumpria. Se a palavra dos profetas em espírito se cumpria, quanto mais a palavra sagrada da Bíblia, onde céu e terra passarão, mas as palavras de Deus não hão de passar. Deus Santo tem poder e glória. Você aciona a palavra. Por isso que você não pode deixar de ter uma Bíblia. Você acorda de manhã, você faz sua oração, você lê a Bíblia e aciona aquela palavra na sua oração. Esse versículo mesmo. Eu vou com ele hoje, com esse versículo. Vou acionar ele nas minhas orações. Deus é fiel e vos guardará e vos confortará e vos livrará de todo maligno, segundo Tessalonicenses 3:3. Você aciona a palavra. Esse é o poder da palavra. Palavra profética. Palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para os que são salvos, é poder de Deus. Você consegue compreender o poder da palavra? Às vezes o que está faltando para você é a fé. De acionar a palavra. Você precisa acreditar. Paulo falou para aquele homem cheio do Espírito: se crê no Senhor Jesus Cristo, tu e tua casa será salvo. Paulo profetizou em Espírito. E você pode profetizar pela palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo libertação. Então você tem que crer. Se você crer, você verá a glória de Deus. Deus Santo, poder e glória. Deus Todo-Poderoso. Poder da palavra. Quem crê dá glória a Deus. Deus é fiel. Por isso Paulo disse: enxertai-vos da palavra, para a salvação vossa. Enquanto você está orando, recitando a palavra, você está profetizando. Deus Santo, poder e glória. Por isso que uma pessoa de oração que é abençoada, a oração dela é cheia da palavra de Deus. Você tem que fazer isso para a glória de Deus. Você tem que orar cheio da palavra. Enxertai-vos da palavra para a salvação vossa. Nem somente de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Estou passando na saúde, eu estou bem. Pega um versículo bíblico de cura e começa a profetizar. Primeiramente, você tem que se arrepender dos seus pecados. Para você ter essa autoridade na palavra. Pastor, eu quero ter essa autoridade na palavra. Arrependa-te agora.
Eu quero usar a palavra e a palavra me abençoar. Arrependa-te agora. A palavra é a preciosa semente. Eu não tenho um tostão no bolso. Arrependa-te agora e você tem a preciosa semente. Porque Deus é dono do ouro e da prata. Você precisa usar a palavra. O inimigo Davi usou a palavra. O gigante vem a mim com lança, escudo e espada. Mas eu vou a ele em nome do Deus vivo, o Deus dos exércitos de Israel. Ele usou a palavra de Deus, porque ele estava cheio de Deus. Então, quem falava na boca dele era o próprio Deus. E o gigante caiu por terra. Eu quero profetizar, domina sobre os seus inimigos. Mas Deus não terá peninha de você. Deus diz para Josué, Josué, seja forte e corajoso. Deus é bom e fortaleza no dia da angústia e sabe os que confiam nele, o que dá legalidade para você morrer, perder sua vida é o pecado, mas se você estiver na santidade e usar a palavra, quem morrerá, quem perecerá, são aqueles que se levantam contra você. Você não tem que temer. Já viu o corvo? O corvo ele vai incomodando a águia vai subindo de nível. E quanto mais a águia vai subindo avante de nível, o corvo ele vai chegar uma hora que ele vai ter que deixar. Então o corvo fica ali. Ele não pode fazer mal à águia. Ele não tem esse poder. Por isso que o corvo está lá. Deus sem poder e glória. Deus é fiel. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente a sua vida para a glória de Deus. Amém. E graças a Deus.